Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula dessa semana. É a semana 3 do curso de Física 2 da licenciatura em Matemática EAD da UFPE. Nas últimas semanas, a gente vem falando sobre calor, né? Na primeira semana, a gente falou sobre temperatura, basicamente, medições de temperatura, sobre escalas termométricas, escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. A gente falou que a temperatura é a medição do grau de agitação das moléculas ou das partículas de algum sistema, de algum corpo, enfim. A gente viu como medir isso. Na segunda semana, a gente falou sobre o efeito que ocorre quando um corpo, a sua temperatura aumenta. Quando eu tenho uma variação de temperatura nele, uma variação positiva de temperatura, o que ocorre é que as moléculas dele, que as partículas dele ficam mais agitadas, então ganham energia cinética, se movem mais, se afastam mais, então o que ocorre é que o corpo dilata, certo? E hoje a gente vai ver também estudar o calor, certo? O calor mesmo. O calor a gente definiu na primeira semana como energia térmica em trânsito entre dois corpos que é, têm diferentes temperaturas. Então hoje a gente vai estudar a medição do calor, certo? Como que a gente mede essa energia térmica em trânsito, tá? É chamada calorimetria, é a medição do calor, beleza? Então, o assunto de hoje é calorimetria. Bem, quando um corpo recebe calor de outro corpo, tem duas coisas que podem acontecer, tá? Se a gente fizer alguma experiência, por exemplo, e aí a gente colocar água em um recipiente em cima do fogão, a gente coloca um termômetro lá para medir o que é que está acontecendo com a variação da água, com a temperatura da água, e aí a gente acende o fogão, certo? A gente vai ver que, a princípio, a temperatura da água vai aumentando à medida que ela vai recebendo calor do fogão, até chegar na temperatura de ebulição, o momento em que a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. No momento que acontecer isso, a temperatura da água não vai variar mais, ela vai estabilizar em 100 até aquela água toda evaporar, certo? Ela fica borbulhando ali e a energia que a água está recebendo não está sendo usada mais para aumentar a temperatura, não está sendo usada mais para agitar as partículas, está sendo usada para outra coisa. Sendo usada para quê? Para mudar o estado físico da água, certo? Passar do estado líquido para o estado gasoso. A mesma coisa ocorre quando você tem gelo, faz a mesma experiência, coloca ele em cima de alguma fonte de calor e vai medindo a temperatura dali, daquele gelo. Você vai ver que ela vai aumentando até chegar o momento que ele começa a derreter. Quando ele chega na temperatura de fusão, certo, da água, é... aí o que é que acontece? A temperatura para de variar. Ela estaciona ali em 0 graus Celsius e não varia mais até o gelo derreter completamente. Quando ele derreter completamente, o gelo vira água no estado líquido. A partir daí, a temperatura volta a aumentar, certo? Então, quando um corpo recebe calor, duas coisas podem acontecer. Ou ele pode ter uma variação de temperatura positiva, a temperatura dele vai aumentar, ou ele pode ter uma mudança de estado físico. Mesma coisa quando ele perde calor, tá? A temperatura dele pode também diminuir, ou ele pode ter uma mudança de estado físico, tá? Então, essas coisas são importantes e a gente vai estudar elas tanto nessa semana quanto na semana que vem, beleza? Então, quando um corpo recebe calor, deixa eu deixar aqui que aí fica o material completo para vocês estudarem. Quando um corpo troca calor, ou recebe, ou fornece, duas coisas podem acontecer. Primeira possibilidade é que a temperatura dele varie,
Então, variação de temperatura ou ele pode mudar de estado físico, uma mudança de estado físico. Aí ele pode, por exemplo, passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, enfim. Quando ele varia de temperatura, ele permanece no mesmo estado, tá? Então é água sendo líquida o tempo todo e a temperatura aumentando ou diminuindo. Quando a água vai virar gelo, vai congelar, aí a temperatura não muda e a água está o tempo todo ali mudando de estado. E em uma hora, no início daquele momento ali, ela é totalmente líquida, no final, ela é totalmente sólida. E no passar desse tempo aí, essa água não está variando de temperatura. A temperatura só volta a variar depois que ela passa completamente para o estado, que ela muda completamente de estado, tá? Então a gente vai estudar o que a gente chama de calor sensível e de calor latente, certo? O calor sensível ele tem a ver quando ocorre variação de temperatura e o calor latente é quando ocorre mudança de estado. Hoje a gente vai se concentrar na variação de temperatura, tá? Então, só relembrando que o calor é energia térmica em fluxo entre corpos de diferentes temperaturas, tá? Então, isso aí a gente já tinha comentado. Calor é energia térmica em fluxo. Energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. A grandeza principal que a gente vai trabalhar na aula de hoje é a quantidade de calor. A gente vai denotar pela letra Q, certo? Quantidade. Então, Q aqui para a gente é a quantidade de calor que o corpo trocou. E a equação fundamental da calorimetria, ela diz que essa quantidade de calor que o corpo troca, ela é proporcional, diretamente proporcional a duas coisas. A massa do corpo, certo? E a variação de temperatura a qual ele é submetido, tá? Então, se eu vario a temperatura duas vezes mais, o corpo está cedendo calor duas vezes mais, ou está recebendo calor duas vezes mais. Se o corpo tem mais massa, se ele é um corpo com mais massa do que outro, nas mesmas condições, certo? Do mesmo tipo, é, feito do mesmo material, a mesma variação de temperatura, o corpo com mais massa vai trocar mais calor também. A lei fundamental da calorimetria é essa, tá? Então, se a quantidade de calor trocadas pelo corpo é diretamente proporcional tanto à massa do corpo, certo? E a variação de temperatura que ele é submetido, então a gente tem uma equação, certo? Essa quantidade de calor, ela vai ser igual a alguma constante, C, vezes a massa do corpo, vezes a variação de temperatura que o corpo é submetido. Essa aí é a equação fundamental da calorimetria, certo? Então, como tem variação de temperatura, eu não estou supondo que tem mudança de estado físico aqui, tá? Mudança de estado físico a gente vai lidar na semana que vem, certo? Então, M é a massa, ΔT é a variação de temperatura que o corpo sofre, C, é a constante de proporcionalidade, recebe um nome, é é, chamado calor específico do material. O calor específico é uma propriedade do corpo, certo? Ele diz se nas mesmas condições, mesma massa, mesma variação de temperatura, quanto maior for o calor específico, mais quantidade de calor precisa que ele receba para ter aquela mesma variação de temperatura, tá?
Então é isso. Quanto maior for o calor específico, mais calor que eu preciso fornecer para aquele corpo para que a temperatura dele varie a mesma quantidade. Tá claro isso? Então, esse calor específico uma propriedade de cada corpo. Cada material tem um calor específico que é relativo a ele. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não, chefe, simbora. Beleza. Então, só repetindo de novo, isso aqui é calor sensível, tá? É calor que tá sendo trocado quando há diferentes temperaturas. Tem variação de tá ocorrendo alguma variação de temperatura, tá? Então, eu tenho calor sensível, é quando ocorre variação de temperatura, é essa parte aqui, certo? E quando há mudança de estado, eu tenho calor latente. A gente vai trabalhar na semana que vem. Então, essa fórmula que eu escrevi aí é a equação fundamental da calorimetria, certo? Da calorimetria. Pronto, perfeito. E aí, tem só mais uma grandeza que costuma ser trabalhada, que é a capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo é uma medida. Eita, peraí, que essa linha aqui ficou. Pronto, melhorou. É uma medida de quão fácil é fazer com que a temperatura de um corpo varie, certo? Então, tipo, isso aí é para um certo material, digamos. Esse material, ele. Esse material não, vamos dizer assim, é de algum objeto, tá? Esse objeto, para que eu faça com que a temperatura dele varie 10 graus Celsius, que quantidade de calor que eu tenho que fornecer ou retirar dele? Se essa quantidade de calor for alta, aí eu digo que a capacidade térmica dele é alta. Se a quantidade de calor necessária for baixa, então a capacidade térmica dele é baixa. Aí você vai perguntar, qual é a diferença de capacidade térmica para o calor específico que eu mencionei antes? É que o calor específico, ele é uma propriedade do material, certo? Se aquele corpo é feito de ouro, então o calor específico é propriedade do ouro, não daquele material específico. A capacidade térmica dele é propriedade do objeto. Então, tipo, se eu tiver duas esferas metálicas, certo, maciças de ouro, uma que pesa o dobro, tem o dobro da massa da outra, beleza? Então, como a quantidade de calor ela é proporcional à massa, para eu variar a mesma variação de temperatura, deixa eu botar aqui de novo a fórmula. Para eu ter a mesma variação de temperatura nas duas, quem tem a mesma massa, desculpa, quem tem a massa duas vezes maior, por exemplo, vai ter que receber um calor duas vezes maior, certo? Então, esse Czinho aqui é propriedade do material, então é propriedade do ouro especificamente. A capacidade térmica é propriedade do objeto, a massa dele leva em consideração na capacidade térmica do objeto, tá? Então, C, aqui maiúsculo agora, é uma medida do quão fácil é eu variar uma temperatura para aquele objeto. Então, tipo, ela vai ser justamente, sei lá, digamos, como é que poderia medir isso? Se para variar 10 graus de temperatura, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor, que é energia, né, de 100 joules. Então, a capacidade térmica dele é 100 sobre 10, ou seja, 10 joules por grau Celsius. Tá claro?
Então, é a quantidade de calor necessária para variar aquela temperatura. Então, a fórmula é essa aqui. C maiúsculo da capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Substituindo o Q aqui, por mc delta T, que era a fórmula que a gente tinha antes, então a gente pode ver também que a capacidade térmica, a fórmula dela seria o quê? Que é mc delta T sobre delta T, cancela o delta T, fica só mc. De um lado é um C maiúsculo, tá? Do outro lado é um C minúsculo. O C maiúsculo é a capacidade térmica, o C minúsculo é o calor específico. Então aqui eu tenho a capacidade térmica, é o C maiúsculo. Do outro lado eu tenho o calor específico, é o C minúsculo. Então dessa fórmula aí a gente vê realmente que a capacidade térmica, ela depende do objeto. Então, porque a massa dele aparece na fórmula da capacidade térmica, tá? Então, é como que eu relaciono o calor específico relativo àquele objeto. Se a massa dele é duas vezes maior, a capacidade térmica é duas vezes maior. Ao passo que o calor específico não depende da massa, depende só do material que aquele objeto está sendo feito. Vocês entenderam isso? Porque pouquinho, é um pouquinho confuso, tá? Mas é só se ligar que o calor específico depende de quê? Só do material. Se o material é de ouro, é tanto. Se é de prata, é tanto. Se é de alumínio, é tanto. Se é água, é tanto. Agora, a capacidade térmica não. Depende do calor específico, que é o material, e do quanto de material que você tem. Depende da massa daquele material também. Beleza? Antes de a gente começar a fazer alguns exercícios, eu queria discutir um pouquinho sobre unidades, tá? É, apesar de calor ser energia, então a unidade padrão do calor ser joule, certo? Unidade padrão de que seria joules. Na, na prática, não é ela que a gente usa. A gente usa muito também a caloria, certo? Então, aqui a gente entra naquele lado dos britânicos, né? Do pessoal dos Estados Unidos, que usa unidades diferentes do sistema internacional. Aqui na quantidade de calor, a gente também faz isso, porque é algo padrão já, tá? É algo padrão já que é feito na prática e aí se continua fazendo isso porque é prático. Basicamente é isso. Tá? E aí a relação da caloria com o Joule, ela é eu estou só procurando aqui para vocês, pronto, é que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? Aproximadamente 4,2 joules. Então, uma caloria, ela é aproximadamente 4,2 joules, não é exatamente isso, não. Se vocês olharem lá no livro, vai ter uma aproximação melhor, tá? E aí também teria a quilocaloria, que como a gente comentou da vez passada, quando você coloca esse prefixo quilo, é sempre 1.000 da unidade que vem depois, tá? Então, tipo quilômetros são 1.000 metros, quilogramas são 1.000 gramas. Então, a quilocaloria são 1.000 calorias, 10 ao cubo, certo? Uma quilocaloria são 10 ao cubo calorias. E quando você olha é, alimentos, né? Em supermercado, por exemplo, que você vai olhar, sei lá, você está fazendo alguma dieta e você não pode ingerir muita caloria, tá? Porque se você ingere de muita caloria, seu peso acaba aumentando, tá? Essa caloria aí não é essa caloria que está escrita na tela, não, tá? Essa caloria dos produtos, dos alimentos, é a quilocaloria.
Então, quando você lê lá que, sei lá, é, que um copo de leite tem, sei lá, não sei se é esse valor não, tá? Mas vamos dar um chute aqui, 120 calorias. Essas 120 calorias que está dizendo lá não são essas 120 cal que tem aí, não. São 120 cacau, tá? São 120 quilocalorias. Beleza? Se você olhar até em algumas tabelas nutricionais de produtos, tem o valor das, da, o valor energético dele, né? Tanto nas calorias, que são quilocalorias do que a gente fala aqui, quanto em joules. Se você olhar, tem os dois. Então, se ligar nisso aí, que calor é energia. Então, a unidade padrão do SI, do Sistema Internacional, é joule. Mas o que costumo usar muito na prática é a caloria. A aproximação é essa, que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá certo? E essa outra muito usada na nutrição é a caloria, que em geral vem com o C maiúsculo, que é a quilocaloria na realidade. E falando ainda sobre unidades, as unidades do calor específico e da capacidade térmica. Quais que seriam? Então, a unidade do calor específico do é, Czinho minúsculo, tá? Então, para a gente ver qual é a unidade do calor específico, vamos pegar a equação fundamental da calorimetria ali. Então, o que é que a gente tem? Ó? Q é mc delta T. Então, se eu isolo o C, Q vai ser, desculpa, C vai ser Q sobre m delta T. Então, quais são as unidades que a gente costuma trabalhar aí, né? Em unidades, a unidade da quantidade de calor na prática que a gente trabalha é a caloria, de massa é quilograma, e da variação de temperatura é graus Celsius, tá certo? Então, a unidade que a gente costuma usar para o calor específico é a caloria dividido por grama grau Celsius, certo? Então, a unidade do calor específico é caloria por quilograma grau Celsius. Desculpa, quilograma não, grama, tá? É caloria é, por grama vezes grau Celsius. Unidade do calor específico é caloria por grama grau Celsius. Agora, qual a unidade da capacidade térmica? Unidade da capacidade térmica, do C maiúsculo. Da capacidade térmica. Então, joga na fórmula. C é quantidade de calor sobre ΔT. Então, em unidades, a quantidade de calor ela vem em calorias e a variação de temperatura vem em graus Celsius. Certo? Então, a unidade fica essa. Dito isso tudo, dessa parte teórica, alguém quer perguntar algo? Exercício para a gente praticar. E se ninguém quiser perguntar nada, eu vou para os exercícios, tá? E aí a gente, de É repente, tem porque algumas dúvidas. nos exercícios é que surgem as dúvidas, né? Que é o que o senhor falou na Vamos. aula passada. Física é questão de interpretação, tirar do problema e transformar em matemática. Exatamente, tá? Então, vamos ver. Vamos ver o que é que a gente obtém aqui. Eu selecionei alguns exercícios lá do livro também, para a gente resolver. Vamos, vamos trabalhar eles aqui. Eu não enviei esse material para vocês ainda, tá? Eu envio assim que a aula terminar. E coloco também a gravação da semana passada, ainda hoje. A gravação dessa eu coloco até amanhã. Então, exercício um, exercício teórico, tá? Só para ver se a gente entendeu o que a gente discutiu até o momento. Dois objetos, A e B,
são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação de temperatura, ó, tem variação de temperatura, então é calor específico, desculpa, é calor sensível. A fórmula que a gente vai usar é Q igual a mc delta T. Vamos lá. Então, os dois têm o mesmo material, então é o mesmo calor específico, certo? É o mesmo calor específico. Se é o mesmo material, é o mesmo calor específico. Então, isso aí já elimina a letra B, não pode ser essa, nem pode ser a letra D. A letra E também, né? Os dois objetos têm coeficiente de dilatação térmica diferente, isso aí não tem nada a ver com nada. Observa-se que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação de temperatura do objeto B, tá? Então, é o mesmo calor específico, mesmo, certo? E a variação de temperatura, sim, desculpa, eles recebem também a mesma quantidade de calor. Então, é o mesmo Czinho e o mesmo Q. Mas a variação de temperatura de um é o dobro da do outro. A variação de temperatura do A é o dobro da de B. Delta T A é o dobro do delta T B. Então, só relembrando, né? É, calor específico, ele tem a ver com o material. É o quanto que o material daquele tipo, é, a temperatura dele varia para uma dada quantidade de calor que ele recebeu, certo? Do material. A capacidade térmica é aquele objeto, levando em conta o material dele, o quanto desse material que tem, nesse caso, para uma quantidade de calor dada a variação de temperatura que aconteceu. Então, fica claro aqui que, como os dois têm o mesmo material, eu estou falando não de calor específico, mas de capacidade térmica, né? Todo mundo está de acordo com isso? Se é o mesmo material, o calor específico é o mesmo. E se variou diferente a temperatura com a mesma quantidade de calor recebida, é a capacidade térmica que mudou. O corpo que varia mais a temperatura é o que tem a maior capacidade térmica. Daí que vem esse nome. Ele é mais capaz de variar a temperatura quando recebe calor. Estão entendendo? Se ninguém falar nada, eu vou acreditar que sim. Então, quem variar mais a temperatura, como o resto está sendo tudo igual, é o mesmo material e é a mesma quantidade de calor, quem variar mais tem a capacidade térmica maior. Então, como a temperatura do ar variou o dobro, a capacidade térmica do ar é o dobro. Resposta é, é a letra C, certo? Isso aí é pensando só do ponto de vista teórico, do que eu expliquei na aula. Mas se você quisesse responder usando fórmula, então vê, você já precisa eliminar aqui que é o calor específico, tá? Não é calor específico porque tem o mesmo material. Capacidade, a letra E tem nada a ver. Não está falando nada sobre dilatar aqui, certo? Não está falando nada disso. Então, é capacidade térmica. Aí, para eu ver quem tem a capacidade térmica maior, eu uso a fórmula. Capacidade térmica é o quê? Quantidade de calor trocada sobre variação de temperatura. Beleza? Quantidade de calor trocada sobre variação de temperatura. É... Eita, desculpa. Minha resposta está errada aqui. Vamos discutir só um pouquinho mais, tá? Vê só. Então, vamos isolar aqui. Eu tenho quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, tá certo? Isolando a quantidade de calor. Por que que eu isolei ela? Porque ela é constante. É a mesma para os dois objetos. Então, se esse produto aqui está dando constante, é porque, nesse caso, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Beleza? São inversamente proporcionais. Então, quanto maior for a variação de temperatura, menor vai ser a capacidade térmica, certo? Menor vai ser a capacidade térmica. Então, como o corpo variou duas vezes mais, o do ar variou duas vezes mais, a capacidade térmica do ar é duas vezes menor, certo?
A capacidade térmica do ar é duas vezes menor. Beleza? Então, primeira coisa é elimina as respostas que envolvem calor específico, porque os corpos são do mesmo material. Também elimina a letra E, que não tem nada a ver. E aí chega nessa formulinha aqui. Quantidade de calor é capacidade térmica vezes variação de temperatura, certo? Aqui eu dei uma viajada, tá? Isso aqui é constante, isso aqui também é constante, certo? Isso aqui variou duas vezes mais, então quem variou duas vezes mais é porque tem a massa duas vezes menor. Se a massa é duas vezes menor, como Czão é MCzinho, quem tem a massa duas vezes menor com o mesmo material tem a capacidade térmica duas vezes menor. Aí eu dei uma leve viajada, mas ainda bem que deu tempo de corrigir ainda, tá? Então a resposta é a letra A, tá certo? A capacidade térmica de B é o dobro da A, certo? Quem variou duas vezes aqui para mais, varia duas vezes para menos aqui, porque o produto dos dois tá dando constante. Ficou, é claro, eu dei uma enrolada aí no começo, eu me enrolei um pouco, mas acho que ficou claro agora, né? Sim, professor. Beleza. Então a resposta é a letra A. A capacidade térmica do B é o dobro da de A. Como a quantidade de calor é a mesma, quem variar mais a temperatura tem a capacidade térmica, tem a capacidade térmica. Me desculpa, professor, eu toquei aqui sem querer, viu? Aí saiu um símbolo aí, viu? Me perdoe. Eu achei que tu não tinha entendido, não, Genildo. Não, Pelo eu que tu abriu o entendi, eu entendi. microfone, eu achei que tu ia perguntar. Beleza. Não, foi que eu toquei aqui no símbolo aqui, saiu diferente, me perdoe, viu? Não foi sem querer, viu? Não, tudo bem, tudo bem. Pode prosseguir. Eu Vamos entendi, para a viu? questão. Pronto, massa. Vamos para a questão 2. Questão 2 é uma questão com gráfico. Coube aqui bem no limite do meu slide. Um estudante de física experimental fornece calor a um certo corpo, inicialmente a temperatura de 10 graus Celsius. Então vamos anotar aqui, tá, as informações que a questão vai dando. A temperatura inicial do objeto é de 10 graus Celsius. Ele constrói o gráfico indicado na figura, onde no eixo vertical registra as quantidades de calor cedidas ao corpo, enquanto no eixo horizontal vai registrando a temperatura do corpo. Tá? Então, nesse gráfico, aqui no eixo X eu tenho a variação, eu tenho as temperaturas que a questão está chamando, chamando θ, certo, ao invés de T, e no eixo Y, no eixo vertical, eu tenho aqui a quantidade de calor. Quantidade de calor está em calorias e a temperatura está em graus Celsius. Então, observa que no início do experimento, o corpo tinha 10 graus. Quando a temperatura chegou a 20, eu tinha fornecido 40 calorias de calor para esse corpo. E quando chegou a 30, tinha sido fornecida 80 calorias, tá? Então, essas informações aí servem para quê? Para a gente determinar qual é a capacidade térmica do corpo, tá certo? Lembra que quantidade de calor fornecida é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, tá certo? Então, vê só. Se eu passei de 10 a 20 e forneci 40 calorias, então eu tenho que 40 é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. De 10 para 20, eu variei 10. Então, a capacidade térmica desse corpo é igual a 4, certo? A 4 o quê? Caloria, né? Capacidade térmica, ela é quantidade de calor sobre variação de temperatura. Então, ela é caloria por grau Celsius, certo? Então, esse gráfico aí serve para a gente obter essa informação, a princípio, de qual é a capacidade térmica do corpo, para saber como que essa temperatura dele vai variar. Consideremos agora um outro corpo com o dobro da massa do primeiro
Então, vamos levar em consideração mais outra coisa aqui, né? A equação fundamental. A equação fundamental diz que quantidade de calor que o corpo troca é massa, calor específico, delta T. E aí, a gente comparando essa equação que eu escrevi agora com essa aqui, a gente vê que o C maiúsculo, como a gente tinha falado antes já, é M vezes o C minúsculo, certo? Então, o novo corpo tem o dobro da massa, mas é feito da mesma substância. Então, ele tem o mesmo calor específico, mas tem o dobro da massa, certo? Então, quanto que vale a capacidade térmica do novo corpo? Vê só, a capacidade térmica, ela é o quê? É a massa vezes o calor específico, certo? Então, antes era 4, né? Era o mesmo material, então o calor específico permaneceu o mesmo, mas eu dupliquei a massa. O que é que ocorre com a capacidade térmica do corpo? No caso, vai ser 8, é, professor? Oi, o que? Desculpa? Vai ser 8, né? O dobro vai ser 8, é? Vai ser 8, exatamente. Ela também vai duplicar, certo? Como é M vezes C, como é o mesmo C e eu dobrei a massa, o Czão dobra também, certo? Então, na segunda etapa aqui, ó, a capacidade térmica agora é 8 calorias por grau Celsius, tá certo? É 8 calorias por grau Celsius. Eu mantive o mesmo material, então continua sendo o mesmo C, que eu não preciso saber qual é, mas como dobrei a massa, o Czão, que é a capacidade térmica, vai duplicar. Também inicialmente a 10. Então, nessa situação aqui, eu também começo a 10 graus Celsius. Com base no gráfico, podemos dizer que, fornecendo uma quantidade de calor igual a 120 calorias para esse outro corpo, sua temperatura final será de, em graus Celsius. Bem, vou usar essa fórmula aqui, tá? Para relacionar a variação de temperatura com a quantidade de calor com a capacidade térmica. Aí, como é que vai ficar? Então, eu tenho Q igual a capacidade térmica vezes ΔT. Então, o Q é quanto que está falando? 120. Então, eu tenho 120 igual a capacidade térmica, que é 8, vezes ΔT. Então, ΔT é 120 sobre 8. 120 sobre 4 daria 30. Então, sobre 8 dá 15. Então, o ΔT aqui fornecido dá 15 graus Celsius, certo? 15 graus é a variação, tá certo? Se é a variação, ΔT é o final menos o inicial. O final é quem eu quero descobrir, sua temperatura final. Então, ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Então, eu tenho 15 igual a temperatura final menos temperatura inicial, que é 10. Passo 10 para o outro lado, a temperatura final é 25 graus Celsius. E aí, pessoal, vocês entenderam? Questão um pouquinho mais elaborada, né? Porque precisou interpretar o gráfico aí também, além de tudo. Tá bom? E não é dado o calor específico, você tem que fazer tudo lidando somente com a capacidade, com a capacidade térmica. A gente não tinha massa, não tinha o calor específico, só tinha o fato de que é o mesmo material, então é o mesmo calor específico e que a massa dobrou, certo? Com o gráfico de cima, a gente descobre qual é a capacidade térmica, com as informações de baixo, de que é o mesmo material e que a massa dobrou. A gente descobre qual é a capacidade térmica no segundo caso, e aí pronto, usa a fórmula da capacidade térmica, né? Que é a quantidade de calor igual à capacidade térmica vezes ΔT, para descobrir qual é a variação de temperatura. E aí, como tem a temperatura inicial, faz a diferença e acha qual é a final. Tranquilo? Sim, professor. Daí Pode deu mal um prosseguir. pouquinho assim, mas deu para entender. Deu, né? Qualquer coisa, vocês perguntem, tá? Bora pegar mais um aqui. Vou fazer mais uma de gráfico, tá? Agora, essa aqui ficou ruim porque ficou metade em uma página
do PDF, metade em outro. Deixa eu só organizar um pouquinho. Então, tem essa parte. Deixa eu ver o resto das respostas. O resto das respostas aqui. E agora, deixa eu pegar a figura. Pronto, a figura é esse gráfico aqui. Então, olha, vamos ver. O gráfico que aparece aí na tela, ele representa a temperatura em função do tempo de um líquido aquecido em um calorímetro, certo? Calorímetro é um recipiente que você estuda para medir o calor, certo? Como já diz o nome. Então, você tem aqui o tempo no eixo X e no eixo Y você tem a temperatura. Então, eu estou vendo como que a temperatura está variando em função do tempo. Considerando-se desprezível a capacidade térmica do calorímetro, isso quer dizer que não há nenhuma troca de calor do líquido com o recipiente, certo? Só a troca de calor do. O que eu estou querendo dizer? Eu estou usando o calorímetro, então tem o recipiente, tem o líquido dentro e estou usando alguma fonte para aquecer, tá? A fonte está dizendo aí, ó, o aquecimento foi feito através de uma resistência elétrica que dissipa energia a taxa constante de 120 watts. Então, eu tenho a resistência elétrica que está fornecendo essa energia, e essa energia é absorvida completamente o líquido, certo? Pelo líquido. Nada vai para o recipiente. É isso que está dizendo aqui com essa capacidade térmica do calorímetro ser desprezível. Tá certo? É, a gente não chegou ainda a falar sobre eletricidade, mas resistência elétrica aqui não precisa se preocupar com isso, não, tá? É só para saber que o que importa mesmo aqui nessa questão é essa informação daqui de que a, que a energia está sendo dissipada a 120 watts. Watts é a unidade de potência. Potência é energia sobre tempo, né? Como vocês já viram lá em Física 1. Então, em unidade seria o watt, né? Que é a mesma coisa que joule por segundo. Tá certo? Então, vê só, para que essa informação foi dada? É para eu saber quanto de energia que o corpo recebeu naquele tempo que passou, certo? Qual é a pergunta que eu quero? É a capacidade térmica do líquido. Para saber a capacidade térmica, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quanto de calor que foi fornecido e a variação de temperatura que o corpo passou. Então, do gráfico, eu consigo tirar a variação de temperatura. Quanto que é o delta T que aconteceu aqui? Espera aí que minha filha está gargalhando aqui e eu não consigo segurar, não. A variação de temperatura que o corpo sofreu está aqui, ó, variou de 24 para 54. Então, a variação foi de 30, tá? De 30 graus Celsius. Falta saber quanto de calor que foi recebido. Quanto de calor que foi recebido, eu vou descobrir usando essa informação aqui, ó. Então, eu tenho potência, é a energia, ou seja, é a quantidade de calor que está sendo fornecida para esse líquido, sobre a variação de tempo, certo? Delta T minúsculo. Então, a quantidade de calor vai ser minha, a minha potência da resistência vezes o tempo que passou, tá certo? Então, eu vou ter o quê? Que aí vai ser 120 vezes o ΔT que eu tenho aqui, ó. Esse ΔT que eu tenho aqui é 5 minutos, certo? 5 minutos, só que tem que estar em segundos, tá certo? Que o watt é joule por segundo. Então tem que estar tudo em segundo.
Então, eu multiplico por 60, vai dar 300 segundos. Vai dar 300 segundos. Então, fica 100 vezes 300, certo? Desculpa, vai ficar 120 vezes 300. 120 está em watts, 300 está em segundos. Então, esse Q aqui está em joules, certo? Esse Q aí está em joules. Então, vamos agora substituir tudo isso nessa fórmula da capacidade térmica, quantidade de calor sobre o ΔT. A capacidade térmica vai ser quanto? Vai ser o Q, que é 120 vezes 300. Não vou fazer a conta agora, porque eu vou simplificar ainda algumas coisas daqui a pouco. Sobre o ΔT maiúsculo, que é a variação de temperatura agora, tá? Que aí foi 30. Aí pronto, aquele 300 ali, com esse 30 que tem embaixo, fica 10, aí fica 120 vezes 10. 120 vezes 10 dá 1.200. 1.200. E qual que é a unidade que ficou aqui? Em cima, o que é que eu tinha aqui? Eu tinha joule, né? A unidade em cima era joule, era essa unidade aqui. E embaixo é a unidade da variação de temperatura, que era graus Celsius. Então, ficou joule por graus Celsius. Essa é a resposta aí, está na letra E. Ok, pessoal? No caso, esse 300 aí foi os 300 segundos, né? Foi os 300 segundos que a gente calculou aqui. E que a questão, ela era sacana, tá? Porque se eu não convertesse para segundos, eu ia usar o 5, e a resposta seria 60 vezes menor, né? Seria 60 vezes menor. E 1.200 sobre 60 dá 20, que é a letra B. Aí a pessoa iria errado. É porque é uma sacada, né? Porque a resposta não dá nem assim, se é em minuto, não pede. Não, ela tá dizendo aqui, ó, é joule por grau Celsius. Se é joule, então tem que estar em segundos. Ah, Certo? certo. Por que que tem que estar em segundos? Porque quando ele coloca aqui que é 120 watts, aí o watts é joule por segundo. Então, para conseguir fazer essa conversão e aplicar nas fórmulas, tem que estar tudo na mesma unidade. Se é watts, então o, aí o calor tem que estar em joule e o tempo tem que estar em segundos. Então, essa informação aí que o watt é joule por segundo, ela era necessária para conseguir resolver. Tá certo? Beleza, meu queixo? Beleza. Alguém tem alguma pergunta mais aqui? Eu vou fazer, professor. O senhor falou, tem um momento aqui que eu fiquei voando. Nesse 30 que o senhor botou embaixo, por favor, me diga aí. O 300 eu entendi, que o senhor pegou 5 vezes 6, 30. Não, 5 vezes 60 deu 300, né? Agora esse 30 eu fiquei voando. Me diga, por favor. O 30, ele é esse daqui, ó. Que a fórmula do C não é essa daqui, ó. Q sobre ΔT. Então, fica Certo, Q, que é o 120 vezes 300, sobre certo, o ΔT da temperatura, que é o 30, que é esse daqui. certo, certo, professor. Que é esse. Peraí que Boa noite. deu uma bugada aqui. Certo, no caso, Agora, ok. no É caso, esse 30 aqui. certo, é da forma. Perdão, professor. Vá, prossiga. Pronto É agora, isso valeu. mesmo. Beleza? Obrigado. Nada. No caso Vamos para aí a foi questão 4 agora. no caso aí foi a variação, né? De 54 e 24, né? Exatamente. Isso. Veio daí que é os pontos que está mais visível lá no gráfico, né? Mas, por exemplo, daria para ver de 0 até 2, que está indo de 24 para 36, ou de 0 a 4, que está indo de 24 para 48. Mas aí, tipo, eu não sei se está passando exatamente ali, tá? Nos limites do gráfico aqui, de 24 até 54, está mais visível. Então, é melhor usar esses valores extremos mesmo, tá certo? Que é mais, seria mais seguro para resolver. Mas dá, professor, dá. Depois que o senhor fez agora, meu que perguntou, dá mesmo. A gente vai vendo e se realmente bate o valor. Valeu. Pode prosseguir. Beleza? Pronto, maravilha. Vamos para a questão 4 agora. O cérebro de um homem típico, saudável e em repouso, consome uma potência de aproximadamente 16 watts. Então, pronto, potência
certo? De novo, se liga aí que watts é joule por segundo. Então, a potência aqui que vai aparecer é 16 watts, 16 joules por segundo. Pois bem, vamos continuar. Supondo que a energia gasta pelo cérebro em 1 minuto fosse completamente usada para aquecer 10 mililitros de água, indique a variação de temperatura em graus Celsius, dado que a densidade da água vale 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, e que o calor específico da água vale 4,2 10 ao cubo joules por quilograma graus Celsius. Então, primeiro, vamos ver o que a questão quer, né? A variação de temperatura da água. Então, eu quero o ΔT da água, quanto que a temperatura dela vai variar. Aí, vamos ver. Eu tenho que traçar aqui uma linha de raciocínio. Como que eu vou obter esse ΔT? Certo? O que é que está acontecendo? A energia que o cérebro está produzindo, certo? Em 1 minuto, com essa potência, vai ser usada para aquecer a água. Então, daí eu vou tirar a quantidade de calor que está sendo fornecida, certo? Lembra que a quantidade de calor, ela é o quê? Massa, calor específico, ΔT. Calor específico a gente tem, está dado aqui, certo? 4,2 vezes 10 ao cubo joule por quilograma vezes graus Celsius, tá? Então, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Indiretamente, sim, porque eu tenho a densidade da água e tenho o volume de água. Aí eu tenho que lembrar, que é densidade? Densidade é massa Vezes volume. Sobre sobre volume. volume. É isso, sobre volume. Então, para eu calcular a massa, eu vou multiplicar a densidade pelo volume. Massa é densidade vezes volume. Então, eu tenho a massa. Eu não tenho diretamente, mas eu tenho indiretamente, porque eu tenho a densidade e o volume, certo? E o que? Eu tenho o quê? De novo, eu tenho indiretamente. Por quê? Porque eu sei que a potência, ela é energia sobre tempo, tá certo? Eu não tenho Q, mas eu sei quem é P, que é 16, e eu tenho o ΔTzinho de tempo, né? Porque foi 1 minuto, certo? Então, daqui eu tiro o quê? Que o Q, que é o que eu vou precisar jogar lá na fórmula, é a potência vezes o ΔT minúsculo. Então, eu tenho todas as informações, ou diretamente, no caso do calor específico, ou indiretamente, por causa das fórmulas, certo? Eu posso sair calculando as coisas passo a passo, ou eu posso substituir naquela fórmula lá de cima, da direita, e montar uma grande fórmula usando apenas coisas que o enunciado forneceu, tá? Vamos ver então. Seria o quê? Seria potência vezes o ΔT do tempo. O M seria a densidade vezes o volume. O C eu tenho, e o ΔT da temperatura é o que a gente quer. Então, o que é que vai ser o ΔT da temperatura? Vai ser potência vezes ΔT do tempo sobre densidade, volume, calor específico. Então, a menos dos valores, eu já tenho qual é a resposta, certo? Vai ser isso daí. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Porque agora o que resta é fazer conta e converter unidades, porque tem que estar tudo na unidade compatível, tá? Então, primeiro, a potência está em watts, então é joule por segundo, certo? Joule por segundo. Então, o tempo tem que estar em segundo. A densidade, ela é o que ali, ó, lá no enunciado? É 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, certo? 1 quilograma por metro cúbico. E o volume que está dado está em 10 mililitros. Então, eu tenho que converter mililitro para metro cúbico, para ficar tudo adequado, tá? O calor específico já está nas unidades ideais, já está com joule ali, com quilograma e com graus Celsius, que são os dados que a gente tem, tá? Então, não preciso converter mais nada, só preciso converter o tempo de minuto para segundo e o volume de mililitro para metro cúbico. Então, como que eu converto mililitro para metro cúbico?
Tecnicamente, litro e mililitro não são medidas de volume, não, tá? Na prática é a mesma coisa, mas a gente fala que são medidas é de capacidade, é do quanto de volume que aquele recipiente consegue conter. Então, na prática, como é que a gente faz essa conversão? É que 1 metro cúbico, certo? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, certo? Ou 10 ao cubo litros. Então, o que eu tenho são 10 mililitros, certo? Então, 10 mililitros. Como que eu converto de mililitro para litro? É aquela discussão de escala da semana passada, tá? Então, vê, eu tenho litro, aí para as grandezas maiores eu tenho decalitro, tenho hectalitro e tenho quilolitro. Para as menores eu tenho decilitro, tenho centilitro e tenho mililitro. De uma para outra, quando eu ando da esquerda para a direita, a da direita tem 10 vezes mais do que a da esquerda, tá? Então, um decalitro tem 10 litros. 1 litro tem 10 decilitros. 1 decilitro tem 10 centilitros e 1 centilitro tem 10 mililitros. Então, daqui para cá, aumentou 10, aumentou 10, aumentou 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10 deu 1.000, tá? 10 mililitros, então, 1 litro tem 1.000 mililitros. Então, 1 mililitro tem quantos litros? 1/1.000, 10 a menos 3. Então, isso aqui é 10 vezes 10 a menos 3 litros. Essa conversão, beleza? Beleza, né? É meio complicadozinho, mas é só contar zero. É. Agora eu vou fazer a conversão do litro para o metro cúbico. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, 1 litro tem quantos metros cúbicos? 1/1.000. 10 a menos 3, certo? Então, isso aqui vai dar 10 vezes 10 a menos 3, que é o que já tinha. 10 a menos 3 de novo, é, metros cúbicos. Então, juntando tudo, deu aqui é 10 a 1, ficou 1 menos 3 menos 3, ficou 10 a menos 5 metros cúbicos. Tá, tudo bem? Ô, professor, desculpa lhe perguntar. Esse mililitro Precisa pedir palito, desculpa, não. assim, Precisa porque pedir desculpa, não. eu fiquei voando porque ficou o expoente negativo, para mim ia ficar positivo. É porque Não, é vê, por quê? divisível. Porque, vê, quem é que tem mais? É 1 litro ou é 1 mililitro? O litro. 1 litro tem mais, né? É. Então, se eu quero converter de litro para mililitro, eu multiplico por 1.000. Certo, certo. Só que aqui é o contrário, eu quero passar de mililitro para litro, aí eu divido por 1.000. Ah, Isso é fica verdade. negativo, Tá certo. tá Valeu. certo? Certo. Aí eu divido por 1.000. Mesma coisa no outro, que eu quero passar, se eu fosse passar de metro cúbico para litro, eu multiplicava por 1.000. Mas é de litro para metro cúbico, eu divido por 1.000, por isso que fica o expoente negativo. Tá certo, professor. Pode prosseguir. Valeu, obrigado. Beleza. E aí, pronto, eu já tenho o meu volume, o meu volume é esse aqui, certo? O que mais que eu tenho? Eu tenho tenho o tempo, né? O tempo é 1 minuto, então é 60 segundos. Vamos colocar aqui, delta T pequeno é 60 segundos. E aí vamos substituir agora. O P é igual a 16, o delta T minúsculo é 60 segundos, certo? Vamos colocar aqui as unidades, tá? Só para ter certeza que não está esquecendo nada. 16 watts, então 16 joule por segundo, vezes 60 segundos. Então, vai cancelar os segundos, porque um está dividindo e o outro está multiplicando. E embaixo, densidade é 1 vezes 10 ao cubo, então é 1.000, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, vezes, vezes o volume, que é 10 a menos 5 metros cúbicos, 10 a menos 5 metros cúbicos, vezes o calor específico. O calor específico é 4,2
Joule por quilograma grau Celsius. Então vamos ver se está certo, né? Vamos ver se a gente não esqueceu de nada. Para ver se as unidades estão todas batendo. A resposta, ela é o quê? O que é que a gente quer? Uma variação de temperatura. Então a resposta tem que ser grau Celsius, certo? Não pode sobrar mais nenhuma unidade. Então já cortou segundo daqui com segundo daqui, tá? Porque um está multiplicando e o outro está dividindo. Cancela metro cúbico daqui com metro cúbico daqui também, porque um está multiplicando e o outro está dividindo. Aqui tem quilograma e aqui também, um multiplicando e o outro está dividindo. E aqui também, ó, joule daqui com joule de cá. Um está multiplicando e o outro está dividindo. E sobrou só o quê? Esses graus Celsius aqui que estão onde? Dividindo, porque está nesse denominador que está aqui. E esse denominador está no denominador. Então, ele vai para cima multiplicando. Tá claro? A resposta final vai dar graus Celsius aqui. Então, as unidades estão todas ok. Vocês entenderam isso aí que eu expliquei agora? Sim. Ok, aí agora é conta. Vamos fazer a conta para ver o que é que vai dar. E aí, de acordo com as respostas, a gente vai ter que dar alguma coisa mais ou menos exata aí. Eu tenho 16 vezes 60. Eita, e aqui eu esqueci o vezes 10 ao cubo, né? Tinha vezes 10 ao cubo daqui que eu esqueci. Então, ficou 16 vezes 60 sobre 10 ao cubo vezes 10 a menos 5 vezes 10 ao cubo, certo? Vezes 4,2. Então, operando lá embaixo com aquelas potências de 10. Então, eu vou ter 10 ao cubo vezes 10 ao cubo dá 10 à sexta. 10 à sexta vezes 10 a menos 5 dá 10 só. E 10 daqui com 60 ficou 6. Certo? Então, ficou 16 vezes 6. Quanto é que dá 16 vezes 6? 16 vezes 6 dá... acho que eu vou fazer assim mesmo. 16 vezes 6 dá 16 vezes 5, daria 80. 96, 16 vezes 6 dá 96. 96. 96, pronto. 96 sobre 4,2. Não sei se é vantagem fazer assim, não. Acho melhor a gente deixar de outro jeito. Vamos não fazer a conta, tá? Vamos fazer assim. 16 vezes 6. E aí, pronto. O 4,2 é 42 sobre 10, né? 42 seria 6 vezes 7, né? 6 vezes 7. Tá? 6 vezes 7 seria 42. Então, é 6 vezes 7 sobre 10. Então, como é que vai ficar aqui? Só para facilitar a vida da gente, para fazer a conta mais fácil. Repete a primeira. 16 vezes 6, multiplica pelo inverso da segunda. Então, é 10 sobre 6 vezes 7. Cancela o 6, ficou 160 sobre 7. Não vai dar exato, mas aí a gente dá a resposta aproximada. 160 sobre 7 dá o quê? Dá 22,8. Aproximadamente 22,86. Então, não deu exato, não. Foi uma aproximação mesmo só, tá? Então, a resposta aí fica letra D. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Não. Beleza, então essa questão aqui, ela já foi bem mais, a gente já deu várias voltas aqui, né, para a gente conseguir chegar na resposta. Teve que sair buscando informação em outros lugares, porque as informações que a gente precisava a gente não tinha diretamente, mas tinha indiretamente. Então dava para sair arrodeando e chegar no que a gente queria. Vou fazer só mais uma questão, tá? E aí a gente encerra a aula por hoje, que já está quase na hora. Vamos para a questão 5 agora. Ainda tem mais algumas questões, tá? No material que eu vou enviar para vocês. Vai ter mais duas para vocês pensarem sobre elas. Depois tentarem resolver. E aí a gente discutir essas questões que sobrarem, talvez na aula
na aula antes da prova, tá? A prova, ela é logo que a gente voltar do recesso. Então, na semana antes, eu não vou dar assunto novo, claro, eu só vou revisar o assunto que a gente viu até o fim do ano, tá? E aí, voltando, a gente faz uma aula de revisão, faz essas questões que ficaram faltando do material, tá? Para relembrar as coisas para vocês conseguirem fazer bem a prova. Então, bem, vamos lá aqui para a última questão de hoje, que é a questão 5 do material que eu vou enviar aqui agora para vocês daqui a pouco. Um bloco metálico A, ele encontra-se inicialmente a temperatura θ graus Celsius. Então, não está dizendo qual é a temperatura dele, certo, no início. Só diz que é θ. Sendo colocado em contato com outro bloco B de material diferente, mas de mesma massa, inicialmente a 0 graus Celsius, verifica-se no equilíbrio térmico que a temperatura dos dois blocos é de 0,75 vezes θ. Certo? Então, 0,75 θ é menor que θ, né? Quer dizer que o θ era maior que zero. Concordam? Porque a temperatura do bloco A diminuiu. Quer dizer que ele cedeu calor para o bloco B. Isso só acontece se a temperatura do bloco A fosse maior no início. Isso aí vocês estão de acordo, né? Supondo que só houve troca de calor entre os dois corpos, qual a relação entre os calores específicos dos materiais A e B? Então, eu quero a razão do calor específico de A sobre o calor específico do bloco B. Então, vamos colocar aqui as informações. Então, eu tenho do bloco A, eu tenho que a temperatura inicial dele é, é θ, a temperatura final dele é 0,75 vezes θ, tudo está em graus Celsius, tá? E a massa dele é M, os dois têm a mesma massa, tá certo? E o calor específico dele é, é esse aqui, Ca, tá? O bloco B, aí eu tenho temperatura inicial dele, foi zero. Temperatura final é a temperatura que ficou no equilíbrio térmico no fim. A temperatura dos dois blocos é 0,75 θ. A massa dele é a mesma. A massa dele também é M. Tá? Mesma massa, tá? E calor específico dele eu vou chamar de CB, como a questão já indicou. O que é que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar a equação fundamental da calorimetria, que Q é massa, calor específico, ΔT. MC, ΔT. Tenho que usar essa fórmula. Bem, eu não tenho os calores, não tenho as quantidades de calor que foram trocadas, mas eu não preciso ter. Por quê? A questão fala que só houve troca de calor entre os dois corpos. Então, o calor que um corpo cedeu foi o calor que o outro corpo ganhou. O Q de um é igual ao Q do outro, certo? Só houve troca de calor entre os dois, então o que um cedeu calor foi o que o outro recebeu. É o mesmo Q dos dois. Então, eu vou poder igualar QA o QB por conta disso. Só houve troca de calor entre os dois corpos. Então, a quantidade de calor que o corpo A trocou é igual a que o corpo B trocou. Então, vai ficar massa é a mesma, calor específico do corpo A, ΔT do corpo A. Qual é o ΔT do corpo A? É o final, 0,75 θ, menos o inicial, que é θ. Então, isso dá quanto? Menos 0,25 θ, tá? Dá menos 0,25 θ. Então, eu vou escrever como mais 0,25. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, é o calor que um perdeu que o outro ganhou. Certo? O calor que um perdeu é o que o outro ganhou. Então, na realidade, aqui seria que o A perdeu. Então, ele seria negativo aqui. Para ficar certo, teria que ser tudo em módulo, tá? Que é o que um perdeu, o outro ganhou. Ou você podia dizer, basicamente, que a soma dos calores trocados
é zero, certo? O calor, ele não se destrói, ele apenas flui de um corpo para outro, do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem a menor temperatura, tá certo? Então, podia jogar tanto nessa fórmula aqui de baixo, ou escrever assim, que o calor que um trocou é igual ao calor que o outro trocou. Estou botando em módulo por quê? Porque um é negativo e o outro é positivo. O que um está perdendo é negativo, e o que o outro está ganhando é positivo. Se vocês entenderem essa discussão que eu coloquei agora, qualquer coisa vocês avisam aí, tá? Bem, vamos lá. Então ficou igual ao calor que o corpo B trocou em módulo. É a massa dele, é M. O calor específico dele, a gente denotou assim. E o delta T dele é quanto? É o final, que é 0,75 teta, menos zero. Então é 0,75 teta. Eu esqueci o zero, eu esqueci o teta lá do outro lado. Certo? Deixa eu tentar organizar aqui sem precisar sair apagando tudo. Vou pegar isso. Não deu certo. Vou pegar isso aqui. Agora acho que deu certo. Vou arrastar para cá um pouquinho. Eu queria arrastar também isso aqui. Não funcionou. Não funcionou ainda. Acho que era mais rápido ter apagado tudo mesmo, mas agora já foi. Joga para cá isso aqui, pronto. Então, agora foi. E aqui eu coloco o teta. Pronto. Beleza? Então, pronto, montei a minha equação. Cancelo o m com m, porque é a mesma massa. Cancela o teta com teta. Então, eu quero CA sobre CB. Então, vou pegar o CB que está do lado direito e passar para o lado esquerdo. Vai ficar CA sobre CB igual a quanto? 0,75 sobre 0,25, que dá 3, tá? Resposta da letra E. Tá bom, pessoal? Então, a ideia central aqui desse exercício era usar o quê? Que o calor não se perde, ele só flui de um corpo para o outro. Então, a soma dos calores que estão sendo trocados é zero. Como só tem dois corpos, o que um cede é o que o outro ganha. Aí você pode usar a equação que nem eu usei ali, o módulo do QA igual ao módulo do QB. O que um perdeu é o que o outro ganhou. Se tivesse mais do que dois corpos, aí eu podia ter, sei lá, QA mais QB mais QC igual a zero. Então não ia dar simplesmente para eu jogar isso aí e dizer, o módulo de um é igual ao módulo do outro. Aqui dá porque são dois só. Mas, no geral, quando eu tiver algum problema depois que a gente vai resolver, que envolva mais do que dois corpos, a equação que eu vou usar vai ser essa aqui. Tá certo? Alguma pergunta? Bem, se ninguém tiver pergunta, eu vou finalizar por hoje, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa após eu encerrar a gravação, também fica à vontade. Deixa eu encerrar Eu aqui. vou rever esses Pode não, filho, fala. exercícios depois. Tô dizendo que eu vou Oi? rever esses exercícios depois. Beleza. Eu já vou colocar agora já é, a PDF, tá? Tá bom. Mas Valeu. Boa noite, professor. a gravação, ela demora um pouquinho para eu receber. Eu vou colocar só a gravação da semana passada, que eu tô devendo ainda. Mas até amanhã eu acho que eu coloco a gravação da de hoje também. Então deixa eu Certo. finalizar aqui.